Tudo bem? Sinceramente, espero que sim. Mais um café com faca. Vamos falar de café? Vamos falar de faca? Mas hoje eu quero já adiantar que eu estou criando o serviço online de mentoria para iniciantes em cutelaria. Você vai poder falar direto comigo nas redes sociais e vai ser atendido por mim, diretamente por mim. Nós estamos abrindo, na verdade, o serviço de cutelaria agora que cai nas redes sociais. Nós estamos abrindo uma porta onde ninguém imaginou. Seria comparar com a reinvenção da roda. Mas já tem roda. A nossa é de liga leve. A nossa é de alumínio. Ou a nossa é cromada. Não é a faca. Não se trata da faca. Se trata do setor. Como que o setor se portará agora com a questão da pandemia, que traz um cenário completamente diferente, do mesmo lado. Ou melhor, se de um lado nos impõe a pandemia, de outro lado nos põe a internet. Essa ferramenta psicossomática que pode ser a tábua de salvação. Eu tenho muitas anotações, muitos estudos. Eu tenho anotado, sim, aqui é a conta de luz da oficina, as máquinas que eu uso. Lembro quando eu falo assim, socialmente justo. Então é muito bonito, é interessante, é legal eu ajudar alguém. É ecologicamente correto, mas tem que ser economicamente viável. Se não, é um lero-lero, né? Para quem não me conhece, então, para quem entrou nesse vídeo aqui, nesse canal, pela primeira vez, eu sou Estelvos Alves Jardim, da família dos catingueiros da região de Almenara, mais precisamente do Rubim Itapiru, Rubim de Pedra. A nossa região foi encontrada no lombo do burro. A nossa região não tinha e não tem rios navegáveis. Então foi no lombo do cavalo e do burro que foram encontradas as pedras da pedra parda, as pedras do salão, as pedras do cachorro, as pedras do elefante, a cordilheira, quando cai para Jacinto, outras pedras, Pedra Azul, dá nome a uma cidade, né? Uma maravilha de cidade.
um lugar fantástico chamado Vale do Jequitinhonha. Então, até Almenara dava para se, na época, chegar via rio, hidrograficamente, mas de Almenara até chegar em Rubim, aí era o lombo do animal. E depois vieram os carros, os primeiros jipes, as primeiras rurais, né, as picapes. Acho que é 350, não sei como é que chama aquela primeira picape. Willys, esqueci agora. E a cidade de Rubim, o distrito de Itapiru, surgem também a família dos Catingueiro e a família dos Alves. Dessa união dos Catingueiro veio minha mãe, dos Alves veio meu pai. A tradição de agricultores, criadores de gado, alambiqueiros, criadores também de muares, excelentes criadores de muares, tradição preservada até hoje, sabidamente, através do Aras Recanto. As coisas que eu falar assim que você não entender, você pesquisa na internet que naturalmente você vai encontrar. São coisas fáceis de encontrar. O Aras Recanto de Nelmar Alves. Nelmar Alves, médico dermatologista. E do lado da minha mãe tem médicos também. A família é bem grande. Tanto dos Alves quanto dos Catingueiro, os Jardim. Nós, os Jardim, somos conhecidos como Catingueiros porque viemos da região das Caatingas, família do meu avô Mamédio, meu bisavô, né, Mamédio, meu bisavô Mamédio, minha bisavó Persília, meu bisavô Estevão e minha bisavó Leobina. E aí, um belo dia, né, nasce Estelvos Alves Jardim, Alves Catingueiro. Vem trazendo os traços, o genoma, né, vem trazendo a influência espiritual, a influência, a carga energética das caatingas. E vem coisa junto que a gente não sabe. E daí a busca sob o signo de Gêmeos. E aí busca de um lado, busca de outro. A família produtora de cachaça, muito natural beber cachaça até descobrir que ela tá te matando. Muitos conseguem escapar, muitos não. Muitos não conseguiram. Muitos lutam. Estão lutando, é forte. Mas, como disse Paulo, combati um bom combate. Eu combato um bom combate. A tranquilidade para poder fazer minhas facas hoje, né? E aí, de onde vem? De onde nasceu a questão das facas? Na verdade, não nasceu a questão das facas. Na verdade, nasceu a habilidade manual. Uma cabeça curiosa. E aí, com a habilidade manual, começa-se muito novo a fazer pequenas coisas, assim como eu comecei
bem novinha, a fazer pequenas coisas. E quando eu prestei atenção, eu tinha vendido peça para professor na escola, e eu ainda bem jovem. O tempo passa, a cidade propõe um concurso cultural de artesanato, música, dança, artesanato, música, dança e poesia. E estou falando do Fespomar. E sucessivamente eu tive o privilégio de participar. Um abraço ao meu amigo Eldivin Mendes, organizador, criador. Um abraço a todas as pessoas que de alguma maneira estiveram envolvidas. Um abraço especial à administração pública da época, que apoiou o projeto, porque em cidade pequena, isso eu estou falando de Rubim, é muito difícil você conseguir organizar uma coisa bacana se você não tiver o apoio da prefeitura municipal, se você não tiver o apoio do gestor municipal. Mas naquela época eu me lembro que o prefeito colocava à disposição, sim, a máquina pública. Agradeço muito. Até porque é uma prova de inteligência. Você enche uma quadra de gente, uma quadra de esporte, você enche de gente com um mega show e agradece nos microfones o prefeito, você elege o cara, né? Dependendo da época, você elege o cara. Então, os produtores culturais é que às vezes são relegados nessas pequenas cidades por conta de vaidade própria de algumas pessoas, alguns administradores, alguns, né, em postos do poder. Por isso que se faz necessário que o artesão, que o artista, que o músico, enfim, né, que o artista também comece a tomar parte nessas instituições políticas. Por isso que comece a ser natural o cantor se candidatar, o palhaço como o Tiririca se candidatar, né? E o ser humano achar mais natural, afinal de contas, somos todos seres humanos. E sem a arte, não dá para viver. Outro dia alguém fez um post muito infeliz, né, que postou assim, que você não vive sem isso, você não vive sem aquilo, você não vive sem aquilo outro, mas que com o artista você vive tranquilamente sem ele. Você vê que o mundo se encarrega de esfregar a nossa cara no chão o tempo inteiro, esse mundo que eu me refiro ao Deus Todo-Poderoso, que agora, por exemplo, na questão da pandemia, a classe que se achava, até porque ela se achava porque foi induzida a isso, viu? Eu sou filho de professora, né? Aquela classe que postava aí, se não fosse o professor, não teria as outras. Agora, na pandemia, disseram assim, você não é importante. Aí falou pro Gari assim, olha, você não, você é essencial. Você, professor, você pode ir para casa. Não vai fazer falta, porque você vai piorar. Falou pro professor assim, você vai piorar as coisas. A sua classe piora, a sua classe aglomera. E falou pro Gari, você tem que vir recolher o lixo, porque senão nós morre tudo dentro da lixeira aqui, dentro da sujeira. Daí a faca de dois gumes, que é o mundo que nós vivemos, tudo tem que ser pensado de duas formas, de duas maneiras. E há quem propõe a terceira
maneira que eu acho fantástica, inteligentíssima. Porque só duas maneiras é o que acontece muito na nossa política, polariza. Não tem como, polariza. Duas maneiras polarizam. Uma terceira solução abre mais um leque, né? Despolariza completamente. Tem gente bem inteligente que sabe do que eu estou falando, sabe do poder do número 3. E um gesto, uma palavra basta para a gente se reconhecer e para a gente continuar a luta de transformação desse mundo. E devagarzinho vai, de tijolinho em tijolinho vai. O FESPOMAR, o referido festival, eu ganhei o festival várias vezes. E ganhei com esculturas em madeira. E quando eu procurei formões como eu queria, eu não encontrei. E aí então eu pedi que um amigo ferreiro fizesse para mim 4 formões de goivos, mas um pouco diferenciados. E esse é um rapaz que eu já conhecia, que eu já contei história de que quando eu era menino, eu lidava nessa oficina e ele era o ferreiro, ele era um dos ferreiros que fabricavam naquela época indumentária para burro, carroça, charrete, negócio para pôr boi, correntão para canzilo, sei lá, faziam os negócios, gancho para pôr em cangaia. Eles fabricavam isso. A faca era. E aí agora, já depois de muito tempo, que essa pessoa me fez. Foi um dos mestres, até sem saber, da minha cutelaria. Me fez esse jogo de formão e eu por muitos anos trabalhei com ele. Eu os tenho até hoje, em memória. Meu querido João Butel, eu tenho o jogo de formão até hoje. Então se a coisa apertar eu faço uma placa, tá entendendo? Se a coisa me apertar eu faço uma placa de madeira e vendo. Depende de eu saber o que eu vou escrever nela. E ganhei os festivais com esculturas feitas com esses 4 formões. Mas aí reacendeu a chama da cutelaria ao ver João Butel fazer meus formões. E aí eu disse, eu vou fazer os meus formões, porque precisa às vezes fazer os detalhezinhos, eu preciso de mais, eram só 4. Eu ganhei vários festivais, acho que 5, com 4 formões, Eu falei, se eu tiver mais, vai ficar mais fácil, não vai? E aí eu vim parar em Almenara. Quando eu cheguei em Almenara, eu aluguei uma tenda de ferreiro. Já aluguei uma tenda de ferreiro. Aí eu mando um abraço grande ao meu amigo Juarez. Não, o Juarez era difícil demais de lá lutar com o Juarez. Por quê? Porque o Juarez ele tinha os compromissos dele e eu cá tinha os meus, então assim, e ele assumia os compromissos comigo, mas acabava que os compromissos dele, então assim, era difícil, mas a gente lutava e a gente conseguia realizar. O Juarez fazia manutenção das cavadeiras que eram usadas na Energisa, uma empresa que estava na época colocando energia elétrica nas fazendas, num programa chamado Luz para Todos, se não me engano. Então o caminhão parava lá, derrubava assim, 20 cavadeiras, a gente mesmo que fabricamos as cavadeiras, a cavadeira feita com um cano e um pedaço de mola de caminhão. A gente ia batendo, dando têmpera.
E quando ia chegando no final, que ia acabando, a gente cortava fora e trocava a lâmina. E aí, paralelo a isso, eu virei presidente da Associação dos Artesãos de Almenara. E aí tudo começou. E aí, eu me lembro também assim que lá atrás o convite para vir para Almenara, não para vir para Almenara, mas para engrenar, que quando eu estava em Almenara, eu já estava na escola do artesanato, Artesanato em Movimento, que me foi presenteado, que me foi feito o convite através do meu grande amigo Eldivin Mendes. Eldivin Mendes me convidou para a escola Artesanato em Movimento. A escola Artesanato em Movimento foi quem me levou para Almenara. Aí de Almenara eu produzia e vinha vender aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte eu gastava muito, ficava muito caro a logística. E aí um dia eu disse, eu vou para Belo Horizonte, eu vou produzir lá. E nessa época minha mulher produzia caixas e eu iniciava, naquela época, a cutelaria que tinha ficado, né, guardada anos e anos numa gavetinha aqui dentro da cachola. As palavras de Laica Buião estão até hoje ressoando, o que muitos cuteleiros hoje chamam de revenir. O Laica Buião falava assim, e ele tinha uma voz meio embolada, quem conheceu sabe do que eu estou falando, ele falava assim, dou fogo rápido, dou fogo rápido, dou fogo rápido. Entendeu? Ele falava assim, ó, dê um fogo rápido aí, dê um fogo rápido aí, dê um fogo rápido aí, quer dizer, passa no fogo bem rápido, dá uma esquentada, aí você tinha que pegar a manha daquilo, você tinha que aprender. E ele conhecia os aços pelas cores. Já ele passava o aço no esmeril e falava, esse é do azulzinho. Esse é do azulzinho, esse é do azulzinho. É só bater e botar para esfriar. Botar para esfriar, que ele falava, era hoje o que a gente chama de dar uma normalização. Vamos dar uma normalização, né? Ele já usava essas técnicas. É só fazer isso, ele falava, era só bater e botar para esfriar, pronto, já estava temperado para o propósito que seria usado, né? Por exemplo, as cavadeiras eram um serviço de têmpera violento, né? E depois que a turma aprendeu a trabalhar com as cavadeiras amoladas, eles não queriam mais cavadeiras cegas. E outra coisa, na época a empresa jogava as cavadeiras fora quando chegava no final, jogava fora e comprava novas. E lá a gente passou a trocar a lâmina. Era um serviço muito mais em conta, muito mais vantajoso para a Energisa na época. E aí eu vinha para o Expo Minas, Expo Artesanato. Presidente da Associação dos Artesãos, eu trazia artesanato de vários artesãos. Cheguei a ser, dizem que até hoje eu não posso relegar, diz que não dá para mudar enquanto não tiver uma próxima reunião. E a gente trabalha com esse intuito ainda, a gente vai concretizar ainda o que foi prometido. Diretor comercial do Jequiarte, é onde a escola do Artesanato em Movimento chegou, num grupo que ficou responsável pelo artesanato do Baixo Jequitinhonha. E a gente está de longe assistindo. Pode ter certeza, tem um grupo, eu faço parte. Não vou revelar os outros, que não é a vida de cada um, quem quiser que se revele. Mas a gente continua monitorando. E a gente tem visto agora com um novo olhar por conta da evolução da internet. Talvez as nossas interferências sejam feitas de outras maneiras. Talvez a gente nem precise mais reunir fisicamente as pessoas. Talvez pela internet a gente consiga transmitir os recados.
socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável. Esse é um dos. Começa por aí, que você vai vendo as coisas vão mudando. Vai melhorando. E tem outras coisas. O artesanato se subdivide em várias outras áreas, em várias outras categorias, em vários outros critérios e parâmetros. E eu sou um dos preparados para te dar a mentoria necessária, porque daí eu caí na cutelaria. Quando eu tropecei nessa questão economicamente viável, eu me vi dentro da cutelaria. Eu caí para dentro da cutelaria. Por conta da questão da necessidade que a faca faz no dia a dia até hoje. Alguém até questionou, falou assim, tanta coisa bonita que você fez, agora vai fazer faca? E aí depois a gente começou a estudar, buscar entender a faca, para fazer uma faca. Depois de um bocado de curso que a gente já fez aí, continua fazendo. A gente não para de estudar. Eu tenho uns cursos que eu faço à noite aí, minha mulher fala, eu boto uns fones nos ouvidos assim, velho. E ela, você tá me escutando, maluco? Eu tiro, hein? Você falou o quê? Você não tá prestando atenção, eu falo, tô estudando. Aí quando você fala, tô estudando, não, aí tô estudando, né? É maravilhoso. Mas enfim. Pra onde a gente vai levar esse vídeo pra gente concluir? Porque se não concluir, não tem jeito, mas eu marquei um vídeo para meia hora e a gente já está chegando lá. Nós já estamos dentro da cutelaria em uma bifurcação. Chegou a hora de uma bifurcação. As redes sociais nos obrigaram a isso. Vai ter aquela parte dentro da minha rede social, onde eu não tenho compromisso nenhum com você, onde eu digo com você lá, assim claramente, eu ia dizer lá no meu canal, eu estou gravando pro canal, como eu digo claramente assim, aqui não é nada didático, é para mostrar como eu fiz. E muitas vezes eu sei que alguma coisinha passa batido e você não consegue acompanhar. É natural. Mas dá pra você ir emendando em um, emendando em outro. Se você não for muito cabeçudo, rapidinho você desembola também. Mas se você precisar, se você tiver disposição, dinheiro para pagar e falar assim, eu quero ter uma mentoria para iniciante. Que às vezes você quer ter uma mentoria com alguém que está lá trabalhando Damasco e ele pode ser que não queira te dar, não tenha nem tempo, não sei, ele está dando mentoria em Damasco. E aí ele vai te dar uma mentoria para iniciantes, né? E assim, eu por opção, pela minha idade, eu não tenho mais essa vontade de ir para o Damasco. Super feliz com aço carbono, revela uma coisa diferente todo dia, maravilhado com o aço carbono, o poder do fogo, do barro. Eu comprei um cadinho, agora a gente vai fundir. Sim. Veja bem, vou te mostrar. Isso aqui é presente para você que é inscrito no canal. Só você vai ter acesso a isso aqui. Apesar de que você é inscrito, você já tem acesso a um monte de presentes. Que é, se você fica sintonizado em mim, você fica sintonizado em para onde a cutelaria está indo realmente. Pode ficar tranquilo que a gente está indo, digamos assim,
A gente não vai nadar contra a correnteza nunca. Muito pelo contrário, tá bom? Aqui, presente para você. Tem um programa de computador para fazer isso. Isso aqui é feito de acrílico. Um acrílicozinho bem molinho. Tá vendo? Ó? Vai virar um desenho de computador. Tem um programa, tem vários programas de computador que faz isso daí. Essa daqui eu já elaborei mais um pouquinho. Eu mostrei lá o protótipo, já fiz um desenho. Lembra que eu mostrei o desenho no caderno? Mostrei no grupo de WhatsApp o desenho no caderno. Ela já vai agora ser transformada também em um programa de computador. Como aí essa menorzinha. São 3, uma maior, uma média e uma menorzinha. E será a próxima coleção da Faca Forte, voltado assim completamente para a cozinha e provavelmente com todas as etapas artesanalmente feitas, mas com mais mecanização e todas já com tratamento químico. Essas aí não vai ter brute forge não, tá bom? Todas com tratamento químico. Vou finalizar, falei 30 minutos, já estamos com 31 minutos, né? Fica um abraço grande para você e lembre-se, fazer a faca é fácil. O mais difícil é administrar para poder ganhar dinheiro com a sua carreira de artista cuteleiro. Eu fico imaginando que mais complicado deve ser ainda para quem gerencia uma cutelaria com várias pessoas trabalhando, como o Ricardo Dávila. Dá muita confusão. Eu lembro que na Associação dos Artesãos, o que mais deu foi confusão. Aí você vai aguentando, sabe? Até um tempo, quando você vê que você já dá conta de andar com suas próprias pernas. Infelizmente você tem que dizer para a turma assim, para que seja economicamente viável para ti, tu tem que dizer para a turma assim, alguém assuma aqui por favor, porque eu preciso andar, vocês já estão me puxando para trás? Então um abraço bem grande, se eu ofendi alguém me perdoe, não era essa a intenção, me retratarei se necessário for. Beijo na bunda e até segunda!